Eu morri, e Jesus revelou o verdadeiro item da ceia. Não é o pão, que a igreja esconde. Isidora Valverde sentiu um nó denso e frio formar-se bem no meio de sua garganta. Não era fome, nem sequer o nervosismo habitual das manhãs de domingo. Era algo mais profundo, um arrepio que subia da base de sua espinha e gelava cada célula. Um pressentimento que a fazia querer fugir. O relógio de parede na sala, um artefato antigo de carvalho, ticava. Tic-tac. Alto demais, dolorosamente alto no silêncio pesado da casa, que só era quebrado pelo assobio fraco do vento lá fora, quase um lamento. Lá fora, o sol da tarde morria num tom laranja doente, quase cinzento, pintando as cortinas desbotadas de um jeito que fazia tudo parecer sujo, desbotado, como a própria vida de Isidora, presa em uma rotina de repetições. Ela estava sentada no velho sofá de veludo, o tecido áspero e manchado contra sua pele, folheando a Bíblia de capa dura, cujas páginas amareladas cheiravam a papel velho e poeira. Um hábito da infância, mais do que uma devoção sincera. As palavras, há tempos, haviam perdido brilho, transformadas em linhas familiares, promessas repetidas por outros, rituais vazios que a confortavam apenas pela previsibilidade. Assim como a ceia, todo mês, na igreja local. Pão e suco de uva, uma rotina morna. Mas hoje não havia conforto. Apenas aquele aperto crescente. Um cheiro, fraco mas persistente, de mofo e pinho envelhecido, exalava das tábuas do assoalho que nunca secavam completamente. Isidora tentou ignorar, respirando fundo, focando nas letras miúdas do Salmo 23, procurando a paz, mas o nó crescia, transformando-se em uma pontada aguda no peito, pequena, primeiro. Depois, como uma lança incandescente, maior, mais insistente, um aperto que parecia sugar o ar dos pulmões, roubar o oxigênio de cada fibra de seu ser. Isidora prendeu a respiração, o corpo rígido, tentando lutar. Aquilo não era dor comum. Aquilo não era certo. As mãos dela, antes firmes, começaram a tremer incontrolavelmente. As páginas da Bíblia balançaram, as letras se fundindo em borrões indistintos. Uma gota de suor frio escorreu pela têmpora, pegajosa. A visão embaçou. As cores se desfazendo, as formas se distorcendo. O tic-tac do relógio acelerou dramaticamente. Ou talvez fosse seu próprio coração, agora batendo descompassado, um tambor apressado e caótico que ecoava em seus ouvidos. A dor no peito virou uma onda gigantesca, um tsunami esmagando tudo, quebrando suas costelas, sufocando seu espírito. Ela tentou gritar, clamar por ajuda, mas nenhum som saiu, só um chiado rouco, desesperado, preso na garganta. Seus lábios secos mal se moviam. Seu corpo pendeu para o lado, a Bíblia escorregando das mãos trêmulas e caindo no tapete desbotado com um baque surdo que Isidora mal ouviu. Seus olhos se reviraram. A última coisa que ela viu foi o teto, girando loucamente, o lustre antigo balançando como um pêndulo fora de controle, antes que a escuridão a engolisse por completo. Mas não era uma escuridão vazia. Era densa, pesada e estranhamente morna, como um abraço forçado. Um túnel sem luz, mas com uma presença indizível, algo que conhecia seu nome, que a esperava. E então, o silêncio absoluto. Silêncio que não era ausência de som, mas a própria voz de algo inimaginável. O que aconteceria agora que Isidora estava realmente lá? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isidora não se sentia morta. Havia uma leveza estranha, um calor que a envolvia.
bem diferente do mofo e do frio da sua casa. Uma luz suave, dourada, pulsava ao longe, quase chamando. Não era o vazio, mas uma plenitude incomum. Uma voz, então, não um som vindo de fora, mas uma ressonância que vibrava dentro do seu peito, familiar e, ao mesmo tempo, completamente desconhecida. Isidora sussurrava, ou talvez fosse um pensamento direto na mente. Você chegou. Mas a voz era limpa demais, sem eco, um sussurro tão claro quanto um cristal lapidado. E a luz, embora dourada, não parecia irradiar calor de verdade, mas sim ser projetada, vindo de uma única fonte focada. Uma pequena pontada de estranheza percorreu sua mente ainda turva. Isso não era o paraíso. Não podia ser o fim. Era algo mais, algo diferente, algo errado. O calor se intensificou de repente, mas não um calor de abraço, e sim de irradiação, como dentro de um forno. A luz dourada piscou uma vez, e quando voltou, estava branca, fria, crua. A presença se materializou, não como um anjo ou uma figura divina, mas como a silhueta embaçada de um homem, de costas para ela. Ele não falava, mas uma voz mecânica e distorcida reverberou, não nela, mas ao redor dela, vinda de alto-falantes ocultos em algum lugar. Experimento concluído. A fase 1 está completa. A memória da morte foi implantada com sucesso. Agora, a revelação pode começar. Isidora não conseguiu respirar. As palavras experimento, implantada, revelação, martelaram sua mente com uma fúria ensurdecedora. Tudo, o pânico, a dor dilacerante, a escuridão morna, a própria morte que a engolira. Não havia morte. Havia uma mentira. Uma verdade tão fria, tão gelada, que fez o sangue congelar em suas veias, travando cada músculo. Ela tentou gritar, clamar por ajuda, mas seus lábios ainda estavam secos, incapazes de formar qualquer som, só um chiado mudo. O homem à sua frente se virou lentamente, e seus olhos, por um segundo, brilharam com uma luz doentia por trás de lentes opacas. Não era um olhar de piedade, nem de crueldade, mas de uma curiosidade fria, clínica, quase científica. A luz branca do ambiente pulsava, revelando não o paraíso, mas uma câmara hermética de metal polido, repleta de cabos finos e monitores eletrônicos. E Isidora, amarrada firmemente a uma maca fria. Bem-vinda de volta, Isidora! A voz mecânica repetiu, agora mais clara, quase zombeteira, ecoando na sala. A ceia não é o pão, é você, e eles estão famintos. Isidora paralisou. Cada palavra daquela voz mecânica, agora tão clara e zombeteira, cravou-se em sua mente como agulhas de gelo. A ceia não é o pão, é você, e eles estão famintos. O ar na câmara metálica parecia denso, pesado, cada partícula carregada de uma verdade monstruosa. A luz branca, crua, pulsava, revelando a frieza do metal polido, o emaranhado de cabos que sumiam em painéis de controle, e o cheiro metálico, quase elétrico, que agora impregnava o ar. Seus pulsos e tornozelos estavam firmemente presos à maca, o frio do aço sugando qualquer calor que pudesse restar em seu corpo. O homem, de costas para ela, observava um monitor, suas lentes opacas refletindo o brilho gélido da sala. Um clique seco ecoou. Ele se virou. Seus olhos, por trás das lentes, não tinham a crueldade que Isidora esperava, mas uma estranha fadiga, um cansaço profundo. Um suspiro quase inaudível escapou de seus lábios. Tanto esforço. A voz mecânica repetiu, mas desta vez parecia ter um eco diferente, quase como se viesse de outro lugar, não da garganta do homem, para um recipiente tão frágil. Isidora sentiu um arrepio que não vinha do frio da maca. Recipiente? Ela não era a ceia. Era um recipiente para ela? Mas para quê? Ou para quem? O homem à sua frente parecia encolher-se um pouco, como se a voz não fosse dele, mas o estivesse controlando, compelindo. Um pequeno monitor na parede, que ela não havia notado antes, piscou em vermelho vibrante. Uma mensagem, escrita em códigos complexos,
rolou rapidamente, mas uma palavra se destacou, gélida e fatal: sacrifício. A voz mecânica ressoou novamente, mas agora com uma autoridade avassaladora, quase divina. Como se viesse de todos os cantos da sala, envolvendo-a em um abraço de gelo. O pão, Isidora, sempre foi o símbolo, o fruto da terra, a substância. Mas o verdadeiro sacrifício, a verdadeira consagração, sempre foi o sangue. E o sangue não é só vida, é linhagem, é poder, é a herança. O homem à sua frente estremeceu, seus olhos vidrados, o corpo curvado sob um peso invisível. A igreja escondeu por séculos, ele sussurrou, a voz fraca e rouca, manipulando a narrativa, transformando o ritual em algo inofensivo. Mas a ceia original, aquela que a família Valverde guardava em segredo, não era sobre comer o pão, era sobre ativar o que estava adormecido. Você não é a ceia, Isidora. Você é a chave. O último elo vivo de uma linhagem que pode abrir a porta para o que eles realmente anseiam. A cabeça de Isidora girou. Linhagem? Ativar? Seu sangue? Ela não era comida. Era a chave de uma porta que ela nem sabia que existia, para algo que eles ansiavam. O medo, antes um nó, explodiu em um desespero lancinante, dilacerando-a de dentro para fora. Não era sua morte que estava em jogo, mas algo infinitamente pior, algo que a transcendia, que a ligava a um horror ancestral. Seus olhos focaram no homem, que agora tremia incontrolavelmente, sua expressão de fadiga substituída por um terror puro, gélido. Eles não querem a você, Isidora, sussurrou ele, quase inaudível. A voz não mais mecânica, mas sua própria, embargada pelo pavor. Eles querem o que você guarda. O seu dom. E para tê-lo, eles vão te esvaziar, até a última gota. A luz branca piscou novamente e um som eletrônico, um zumbido grave e crescente, começou a vibrar sob a maca, fazendo seus ossos chacoalharem. O que ela guardava? Que dom? O que significava ser esvaziada até a última gota? Isidora tentou se debater, gritar, mas as amarras a prenderam com uma força impiedosa, sufocando seu movimento. O zumbido crescia, uma canção de morte que preenchia a câmara, transformando-a não em um túmulo, mas em um altar de um sacrifício impensável, um sacrifício da linhagem de Valverde que agora se revelava ser muito mais do que ela jamais imaginou, e de um dom que, de repente, era sua maior maldição. O zumbido grave sob a maca escalava, e Isidora sentiu cada osso do corpo vibrar, como se estivesse dentro de um sino gigante. O homem à sua frente, ainda curvado, tremia, os olhos arregalados de um terror que parecia legítimo. Eles estão vindo, ele sussurrou, a voz quebrada, quase inaudível contra o crescendo do som. O portal, a linhagem, é o último ciclo. Vão abrir. A luz branca da câmara pulsava mais forte, quase cegando, e o cheiro metálico, adocicado, ferroso, sufocava o ar. Isidora forçou a garganta, tentando cuspir, mas a saliva era espessa, sua língua pesada. O desespero virou raiva gélida pela traição, pela mentira que a levara até ali. O homem levantou o olhar e por um instante, um microsegundo, Isidora jurou que a fadiga em seus olhos se misturou com um lampejo de satisfação, quase imperceptível. Um sorriso dançou nas pupilas. Ele tossiu, cambaleou para trás, as mãos agarrando a cabeça para conter a dor. É o fim, Isidora, ele murmurou, voz rouca, o começo da ceia final. Ele tropeçou de novo. A luz branca intensificou-se em ponto insuportável, inundando a câmara, transformando tudo um borrão. O zumbido tornou-se um rugido, a maca vibrando com força violenta. Então, no auge do caos, o homem que tremia, o vítima aparente, parou. Endireitou a postura. O terror nos olhos se desfez como névoa ao sol, substituído por clareza fria, quase cirúrgica. Um silêncio súbito, cortante, engoliu o rugido, como se alguém tivesse desligado a força do universo. A luz branca estabilizou, revelando a figura do homem, impecável,
brilho insano nos olhos por trás das lentes. E então, a voz que antes parecia mecânica, que supostamente o controlava, ressoou clara e forte, sem sofrimento, diretamente de seus lábios, com cadência perfeita, cheia de zombaria calculada. Pobre Isidora, tão fácil de manipular. A velha história da redenção e da fé sempre foi a melhor isca para a mente simples. A morte, a revelação, o sacrifício, tudo um roteiro cuidadosamente orquestrado. Minha parte, a mais divertida. Ele deu um passo, um sorriso frio e maligno esticando seus lábios. Você realmente pensou que eu estava com medo? Que a voz me controlava? Ah, Isidora, que tolice! Eu sou a voz, eu sou o pastor, e eu sou o alfa e o ômega desta nova era. Você não é a chave para o que eles anseiam. Você é o que eu anseio, o corpo perfeito, a linhagem pura. O receptáculo, a ceia final, para a minha ascensão. Não há nada que possa impedir. Seu sangue não vai abrir uma porta, Isidora. Vai me despertar. Ele levantou a mão, um brilho arroxeado emanando. Isidora, presa, sentiu a força do homem, não de manipulado, mas de um Deus insano. A verdade, uma mentira em camadas que se desfez, revelando um abismo ainda mais profundo. Não havia redenção, não havia fuga. A ceia não era o pão, não era o sangue da linhagem para outros. Era o corpo dela, para ele. O pastor que ela viu por anos na igreja, pregando luz e salvação, era o lobo mais faminto de todos. Isidora não conseguiu gritar. A garganta fechou-se em nó de puro terror, um grito abafado ecoando apenas em sua mente. Não havia anjos, não havia Jesus, não havia salvação. Só o pastor, os olhos brilhando com fome que faria demônios tremerem, as mãos se aproximando, prontas para colher. A dor agora não vinha do corpo, mas da alma, rasgada pela mais cruel das traições. O pastor, seu carrasco e açougueiro da linhagem. E o inferno, o inferno acabara de começar. E o inferno, o inferno acabara de começar. Isidora não conseguiu gritar. A garganta fechou-se em nó de puro terror, um grito abafado, ecoando apenas em sua mente. Não havia anjos, não havia Jesus, não havia salvação. Só o pastor, os olhos brilhando com fome que faria demônios tremerem, as mãos se aproximando, prontas para colher. A dor agora não vinha do corpo, mas da alma, rasgada pela mais cruel das traições. Ele sorria, um sorriso lento revelando dentes afiados demais, quase metálicos. Inclinou-se sobre ela, a sombra cobrindo-a como um manto fúnebre. Isidora sentiu o hálito adocicado e denso no rosto. As mãos dele, firmes, estenderam-se para ela, para uma posse brutal. É hora, Isidora, ele sussurrou, a voz profunda, ressoando nos ossos, a voz de um predador satisfeito. Os dedos dele, gelados como mármore, fecharam-se em torno de seu pulso direito, bem acima da amarra. Isidora esperou a dor, o rasgo, mas não veio. Em vez disso, uma sensação estranha, familiar de uma forma distorcida, percorreu seu braço. Um calor que subia não vindo do toque dele, mas do seu próprio sangue. E não era o calor da vida. Era o fogo de uma fornalha antiga. O pastor, que segundos antes irradiava confiança e poder, hesitou. Um microsegundo de surpresa. Um piscar rápido de dúvida. Atravessou seus olhos por trás das lentes opacas. Ele tentou puxar o pulso dela para perto, mas a mão de Isidora, antes inerte, cravou-se, tornando-se inexplicavelmente pesada, como se conectada à própria terra. Uma veia pulsou em seu pescoço. O zumbi do Sogamaka, que havia diminuído, de repente explodiu, não vindo do equipamento, mas de dentro dela, um trovão surdo reverberando em cada célula. O pastor deu um passo para trás, a expressão de predador se desfazendo, substituída por algo que Isidora nunca pensou ver nele. Pavor. Puro, visceral pavor. A cor da luz na câmara começou a mudar. Não mais branca, fria.
Um brilho avermelhado pulsante irrompeu do chão e das paredes, pintando o metal polido com um tom sanguinolento. O cheiro metálico no ar se intensificou, tornando-se inequivocamente o de ferro, de sangue fresco. Isidora sentiu um puxão, não das amarras, mas de algo profundo em seu ventre. Uma força que se desenrolava, se esticava, se expansia. E então a voz, não a dele, não a mecânica, uma voz antiga, primordial, que não era som, mas uma vibração em sua alma, que se levantou, rugindo, não para o pastor, mas através de Isidora, dela para o mundo. Tolo, a voz ecoou, mas era Isidora, e não era. Você não me colhe, você me liberta. A ceia nunca foi para você, sempre foi para mim. O pastor cambaleou para trás, os olhos vidrados, as lentes rachando levemente com o calor ou a pressão. Ele tentou falar, mas apenas um engasgo de horror saiu de sua garganta, um som de puro desespero. O sorriso dele, antes maligno, contorceu-se em uma careta de agonia e arrependimento. As amarras na maca não se romperam. Elas berreteram, escorrendo como cera quente, liberando Isidora. Mas ela não se levantou. Flutuou. Seu corpo, antes frágil, expandia-se, as veias em sua pele pulsando com a luz avermelhada, o cabelo flutuando em uma aura etérea. Os olhos de Isidora se abriram. Não eram os dela. Eram poços de um fogo vermelho antigo que devorava a luz da câmara. O pastor caiu de joelhos. Não mais um predador, mas um sacrifício involuntário. Não, não pode ser. Ele balbuciou, as palavras se arrastando. Ela não é o receptáculo. Ela é a própria deusa. Isidora, ou a coisa que agora habitava seu corpo, estendeu uma mão para ele. Não um gesto de misericórdia, mas de absorção. O medo do pastor se misturou com a compreensão total da catástrofe que ele havia orquestrado. Ele não despertara a si mesmo. Ele despertara algo que faria o inferno parecer um jardim de infância. E agora, essa coisa, com os olhos de Isidora, estava pronta para a verdadeira ceia. O fogo vermelho nos olhos de Isidora intensificou-se, queimando o mais brilhante, consumindo os últimos vestígios da luz estéril da câmara. O pastor, ainda de joelhos, soltou um gemido, um som cru de terror que fez o próprio ar metálico tremer. Seu rosto, contorcido em uma máscara de agonia, era o de um homem que via seu mundo desabar. A mão dela, ou da coisa nela, estendia-se, um gesto lento, inexorável, não para tocar, mas para abraçar a essência daquele que ousou manipulá-la. A câmara metálica, antes um palco de tortura, agora parecia um forno. O ar crepitava, pesado com um cheiro ferroso, quase doce, do sangue que ainda não fora derramado, mas que parecia vibrar nas paredes. Ele tentou rastejar para trás, arrastar-se para longe daquela presença que prometia a aniquilação, mas seus membros falhavam, paralisados pelo pavor. Os olhos da deusa, os olhos de Isidora, fitavam-no sem piscar. Um vermelho profundo que parecia devorar a própria luz. Uma lasca de metal do painel de controle, aquecida ao rubro, desprendeu-se e caiu no chão com um tilintar agudo. O pastor fechou os olhos com força, esperando o fim. Mas o toque não veio. Não houve a absorção prometida. Não houve a dor excruciante. Apenas um silêncio pesado, tão denso que parecia esmagar o ar. Ele arriscou abrir um olho. Isidora estava ali flutuando, a mão estendida, mas havia algo errado. O sorriso. O pastor estava sorrindo. Não era um sorriso de medo nem de dor. Era um sorriso sutil, quase um escárnio, nos lábios que ainda tremiam levemente. Seus olhos, antes arregalados de horror, agora tinham uma profundidade calma, quase satisfeita. A voz, não a antiga e primordial que ecoara da própria Isidora. Não a mecânica que o torturara, mas a voz dele, do pastor, clara, serena, quase professoral, quebrou o silêncio. Ah, Isidora, tão ingênua. Você realmente achou que o meu plano era tão trivial? Ele se endireitou lentamente, o corpo ereto, a agonia se desfazendo como fumaça.
As lentes de seus óculos, antes rachadas, agora estavam impecáveis, refletindo o brilho vermelho da câmara com um esplendor doentio. O brilho arroxeado em suas mãos, o mesmo que ele havia usado antes, reapareceu, mas desta vez não era de fraqueza, era de controle. A deusa? Que peça tão previsível! Sempre a mesma lenda, o mesmo resquício de poder ancestral que pode ser redirecionado. Ele deu um passo em direção a ela, agora flutuando, olhar de fogo. Eu não queria o seu corpo, Isidora. Não queria o seu sangue para me alimentar diretamente. Queria que você acreditasse que era capaz de me destruir. Queria que essa deusa antiga viesse à tona, para que eu pudesse controlá-la de dentro. Você não é o recipiente. Você é o portal. E a deusa que você pensa ter se libertado é apenas uma das minhas criações. Um estágio da sua própria linhagem que eu, com séculos de manipulação genética e ritualística, finalmente preparei para ser ativada. A luz vermelha da câmara se intensificou, pulsando em uníssono com o brilho nas mãos do pastor. Isidora, a deusa, piscou. O fogo em seus olhos avermelhados vacilou por um instante, como uma chama prestes a ser extinta, substituído por um clarão de algo reconhecível. Um vislumbre de horror, daquela velha e pura Isidora, presa nas profundezas do próprio ser, vendo a verdadeira face do seu captor. O pastor ergueu as mãos em direção à figura flutuante, um sorriso vitorioso e abissal moldando seus lábios. A ceia, a verdadeira ceia, Isidora, é a fusão, o controle total. Eu não serei despertado pelo seu sangue. Eu serei reencarnado através dela. A luz arroxeada disparou das mãos dele, envolvendo Isidora, não como uma corrente, mas como uma teia de energia que começou a puxá-la, a deformá-la lentamente. O corpo dela, antes imponente, começou a encolher, a se contorcer, a se moldar a algo diferente. Um grito que não era humano, mas ancestral, dilacerou o ar, mas não era de raiva, era de pânico. O pastor riu, uma risada fria, satisfeita. Enquanto a figura de Isidora começava a se desintegrar em pura energia, que fluía direto para ele. A ceia não era o corpo dela, não era a deusa, era a própria alma, reformatada, controlada, para servir um mestre que jamais mostrara sua verdadeira face até agora. E esse mestre era apenas o começo. O pastor ria, uma risada que preenchia a câmara agora avermelhada, enquanto a energia de Isidora, antes a deusa indomável, escorria para ele. Cada fibra da essência dela era sugada, moldada, reformatada, não para destruí-la, mas para ser assimilada, controlada. Ele sentiu o poder inchar dentro de si, uma força colossal que se mesclava com sua própria, elevando-o, transcendendo os limites do humano. Os olhos por trás das lentes brilhavam com uma fome satisfeita, uma promessa cumprida. O corpo de Isidora se dissipava, tornando-se uma névoa brilhante que se condensava e fluía para o peito dele, para o centro de sua alma. Ela, a chave da linhagem, a portadora do dom, estava sendo reduzida a nada mais que combustível, uma ferramenta para sua ascensão. O pastor fechou os olhos por um instante, saboreando a vitória. O controle era absoluto. A ceia, afinal, era tudo o que ele sonhou. A fusão do poder ancestral com a sua própria vontade. Ele feria o novo Alfa, o novo Deus. Mas então um tremor percorreu a câmara. Não era o zumbido familiar do equipamento, nem a vibração da energia que ele absorvia. Era um tremor diferente, vindo de dentro dele, um eco surdo que não se encaixava na sinfonia de seu triunfo. O pastor franziu a testa. Uma veia ulçou em sua têmpora. A luz vermelha da sala piscou, e por um milissegundo a cor se tornou um tom de púrpura escura, quase negra. Ele ignorou, focando na sensação de poder que crescia, mas o tremor se intensificou. Uma voz, então, não a dele, não a que controlava, mas uma voz alheia, um sussurro gélido que perfurou sua mente, vindo de um lugar que não deveria existir. Controle? A voz sibilou. Você chamou isso de controle, pequeno verme? Os olhos do pastor se arregalaram. O sorriso vitorioso congelou.
Aquela voz não era de Isidora, não era dele. Era outra coisa, antiga, vasta. O poder que ele sentia inchar em seu peito começou a se contorcer, não sob seu comando, mas contra a energia de Isidora que ele absorvia. Não estava se fundindo, estava se tornando uma prisão. O pastor tentou se mover, gritar, mas seus músculos se travaram. Seu corpo, antes ereto e imponente, arqueou-se para trás, como se um peso invisível o estivesse esmagando. O brilho arroxeado que emanava de suas mãos explodiu, não como uma extensão de seu poder, mas como algemas de luz que o prendiam. Tolo! A voz ressoou, agora não um sussurro, mas um rugido dentro da cabeça dele, dilacerando seus pensamentos. Você não me despertou, você me libertou. O pastor, o manipulador mestre, o Deus autoproclamado, sentiu a dor. Uma dor que não vinha do exterior, mas de cada célula, de cada nervo sendo reescrito, rasgado, subjugado. O controle não era dele. Nunca foi. Ele não estava reencarnando a si mesmo. Estava se tornando o novo recipiente, o novo portal. A verdadeira ceia, a voz trovejou, sempre precisou de um sacrifício consciente. Você, pastor, ofereceu-se. Você é a porta. A câmara metálica que ele controlava tremia descontroladamente. A luz púrpura negra pulsava, devorando o vermelho. Isidora. A energia de Isidora que ele absorvera não havia sido reformatada para servi-lo. Havia sido o catalisador, a isca perfeita para atrair a verdadeira entidade para a casca mais complexa, a dele. O pastor não conseguiu gritar. Seu corpo se contorcia, a pele esticando, os ossos rangendo. As lentes de seus óculos se estilhaçaram. Seus olhos, expostos, giraram, cheios de uma compreensão gélida e fatal. Não havia nada em Isidora que ele pudesse usar para se defender. A criatura que ele pensou que controlava estava usando-o. Seu mestre, o verdadeiro mestre que ele jurava ascender, não era o que ele esperava. Era a própria essência do abismo, agora se manifestando através dele. Eu sou o começo. Ele conseguiu sussurrar. Uma voz que não era mais dele, mas um eco distorcido de seu tormento, antes que a consciência se esvaísse, engolida por uma escuridão muito mais profunda do que a de Isidora. E o silêncio caiu. Mas não um silêncio vazio. Era o silêncio de um ser que acabara de nascer, um silêncio de poder primordial, aguardando. A verdadeira ceia estava completa, e o que restava na câmara, envolto em uma aura púrpura e maligna. Não era o pastor, era a sombra do que ele se tornou, pronto para abrir os olhos e, finalmente, colher. O silêncio na câmara era quase mais aterrador que o rugido que o precedera. O ar, pesado e púrpura negro, aguardava com uma tensão palpável. Lentamente, os olhos do que fora o pastor se abriram. Não eram mais os olhos de um homem, nem os do demônio faminto de Isidora. Eram abismos profundos, constelações distantes que giravam em órbitas impossíveis, sem pálpebras, sem piscar. A aura púrpura em torno do corpo dele, agora mais alta e imponente, pulsava com uma energia fria e gélida, um poder que fazia o próprio tempo parecer congelar, mas algo estava diferente. Ele ergueu uma mão, não com pressa ou malícia, mas com uma estranha curiosidade quase infantil. E então, um som. Não uma voz, mas uma melodia ressonante que vinha de todo lugar, do próprio tecido do universo, e se manifestava através dos lábios rachados e secos do antigo pastor. Era um canto, mas não um canto de vitória, nem de fome. Era um lamento. Uma canção de nostalgia? O cheiro de metal antes forte começou a desvanecer, substituído por um perfume estranho, quase floral, mas com um toque sutil de pó de estrelas. Os olhos do ser, aqueles abismos roxos, fixaram-se em um ponto específico da câmara, não em Isidora ou onde ela estivera, mas em uma mancha de umidade no chão, perto de onde a Bíblia de Isidora caíra.
o pastor, ou o que agora o habitava, deu um passo à frente. A melodia se intensificando, enchendo cada campo da câmara com sua estranha beleza. Ele tocou a mancha de umidade com a ponta do dedo. A água borbulhou, não com calor, mas com uma luz pálida, quase etérea, que se espalhava. E então, os lábios do pastor se moveram, não em um canto, mas em palavras. A voz não mais ressonante, mas uma estranha combinação de 1000 sussurros ecoando em um só. Ah, Isidora Valverde! A voz começou, e uma pontada de reconhecimento, gélida, percorreu a espinha de quem ouvia. Você é mais do que eles pensaram. Mais do que. O corpo do pastor tremia, não de medo, mas como um vaso que mal continha uma energia imensa, prestes a explodir. Eles queriam colher, o pastor queria consumir, mas você, Isidora, você é a semente. A luz pálida da mancha de água se expandiu, formando um círculo perfeito no chão, e dentro dela, imagens borradas da rotina de Isidora começaram a aparecer. O relógio ticando, o sofá velho, a Bíblia amarelada. Memórias. Mas não eram suas. Eram as memórias do pastor, agora expostas. Ele não te manipulou para ascender. Ele te manipulou para... Se me alcançar. A voz, agora, era quase a de Isidora, mas carregada de uma sabedoria milenar, um peso indizível que fazia a câmara tremer. Os olhos do ser no corpo do pastor se fixaram na luz que projetava as memórias, e a melodia se transformou em uma melodia de dor antiga. Ele queria o seu bom, sim, mas não para ele, para mim. Ele sabia que a linhagem Valverde não era apenas uma chave para portais para o caos. Era uma chave para reparar, para reverter o tempo, para desfazer o erro primordial. O corpo do pastor curvou-se, um ruído de dor escapando de sua garganta, e a aura púrpura oscilou, mostrando flashes de uma luz dourada, familiar, que tentava romper as barreiras da cor escura. Isidora, o que você pensou ser a sua morte era a sua ativação. A ceia não era o pão. Não era você como sacrifício, era o paradigma. A ceia era a ferramenta para que você, no final, pudesse fazer o que a sua linhagem foi criada para fazer. Não abrir o abismo, mas selá-lo. E ele, o pastor, o verme que se achava Deus, que pensou ter me contido e ativado, era apenas o portal que a sua morte cerebral e o choque do seu despertar abriram para que eu pudesse regressar à fonte. A luz dourada dominou a púrpura negra, e o corpo do pastor, agora um receptáculo de dor, começou a se contorcer, a se reformar com uma violência silenciosa. A aura dourada crescia, explodindo da sua forma, não para destruir, mas para refazer. E a voz, agora clara e forte, uma voz de pura, ancestral determinação, ressoou pela câmara. Ele pensou que controlava o destino. Mas o destino, Isidora, sempre foi maior. A ceia é o recomeço, e a primeira coisa que precisamos reverter é o momento exato em que a ceia original foi corrompida. O momento em que a mentira foi plantada. O momento em que o pastor decidiu que ele era o mestre. A imagem do pastor sorrindo. Aquele sorriso maligno da revelação final. Flutuou na luz dourada, congelada como um quadro. Mas ele errou o cálculo, Isidora. E agora, Isidora, nossa verdadeira ceia começa. Não com a sua morte, mas com a dele. A câmara tremeu, não de colapso, mas de uma reconfiguração massiva que desafiava a física. As paredes de metal começaram a se distorcer, a derreter, mas não em fogo, e sim em ondas de energia que pulsavam para trás, como se o tempo estivesse sendo desenrolado, revertido em sua própria essência. O ser, no corpo do pastor, estendeu a mão para a imagem congelada, não para absorver, mas para apagar, para fazer desaparecer da existência. Um som gutural, um grito de horror e desespero, escapou do fundo da alma do pastor, que agora compreendia a extensão de sua ruína, a total e completa aniquilação de sua própria história. Ele não era o alfa, ele era o apagamento, o paradoxo.
e Isidora, a vítima que ele manipulou, era agora a ferramenta de sua própria aniquilação, sem sequer estar consciente. A ceia era a limpeza de um pecado milenar, e o pastor, sem saber, havia se tornado a própria era zero do grande ajuste de contas. O grito que escapou do corpo, agora dourado, do que fora o pastor, era o eco final de uma alma apagada. A imagem congelada dele, aquele sorriso maligno, dissolveu-se na luz dourada, que inundava a câmara, como pó varrido pelo vento. As paredes de metal, antes distorcidas, reorganizavam-se, vibrando com uma energia de reconfiguração intussível. A voz, clara e forte, emanava do receptáculo do pastor, com um triunfo arrepiante. O jogo mudou, pastor. Você pensou que reverteria, mas abriu a porta para o meu futuro. Os olhos no corpo dele, que antes giravam como constelações, fixaram-se, um brilho dourado e intenso preenchendo-os. Mas algo ali... Uma fagulha. Um microfragmento de hesitação. A luz dourada pulsava, irregular, quase como um coração batendo fora de compasso. O cheiro de pó de estrelas intensificou-se, misturado a uma fragrância que Isidora reconheceria de algo antigo e mofado, de algo esquecido. As paredes da câmara, ao invés de solidificarem, liquefaziam-se em um líquido viscoso, dourado escuro que escorria para o chão. A voz ressoou novamente, com uma distorção sutil, uma nota dissonante. A ceia. O recomeço. A era zero, onde tudo é refeito. O pastor, ou que o habitava, estendeu a mão para as poças. A ponta dos seus dedos tremeu. Um pequeno gemido escapou de seus lábios, um som humano, fraco, cheio de dor. O ser recuou a mão, como se queimado. As constelações nos olhos do pastor vacilaram, e por um instante fugaz, Isidora jurou ter visto pavor, medo em seu olhar. Um medo que não deveria existir. A luz dourada piscou 1, 2 vezes, então se apagou, mergulhando tudo em breu total. Um silêncio ensurdecedor caiu. Então um clique, fraco, distante, o tic-tac familiar, alto demais, dolorosamente presente, começou a ressoar na escuridão. Tic-tac, tic-tac. Mas não era apenas o som, era a sensação. A umidade crescente, o cheiro de mofo e pinho envelhecido, a aspereza do veludo contra a pele. Isidora sentiu um nó, denso e frio, formar-se bem no meio de sua garganta. Não era fome, nem nervosismo. Era o arrepio que subia da base de sua espinha. O relógio de parede na sala, antigo de carvalho, ticava, dolorosamente alto no silêncio pesado. A dor no peito virou uma onda gigantesca, esmagando tudo, quebrando suas costelas, sufocando seu espírito. Ela tentou gritar, clamar por ajuda, mas nenhum som saiu, só um chiado rouco, desesperado. Seus lábios secos mal se moviam. Seu corpo pendeu para o lado, a Bíblia escorregando das mãos trêmulas e caindo no tapete desbotado com um baque surdo. Seus olhos se reviraram. A última coisa que ela viu foi o teto, girando loucamente. O lustre balançando como um pêndulo fora de controle, antes que a escuridão a engolisse por completo. O pastor havia prometido a era zero. Como aniquilação, uma reversão para apagar o pecado. Mas a verdadeira era zero era outra. Era a reversão total, não de um momento, mas de toda a realidade. E a ceia era para que Isidora, a original, a frágil e ingênua, fosse servida de volta à sua própria consciência, revivendo o tormento da morte e da revelação sem fim, uma fita em loop de horror. A deusa não era uma salvadora, era a guardiã do tormento eterno, e Isidora, sem saber, acabara de ser reiniciada no seu próprio inferno pessoal, sem a memória de uma fuga que jamais existiu, condenada a reviver o pesadelo de novo, e de novo, e de novo. O tic-tac do relógio, antes um prenúncio de horror, agora era o batimento cardíaco da eternidade de Isidora. Na escuridão úmida do sofá, ela respirava pesadamente, os olhos se revirando,
a dor no peito irrompendo como uma maré incansável. A cena para ela era sempre a mesma: o ar pesado de mofo, o cheiro de pinho, a Bíblia escorregando, a escuridão que a engolia. Mas agora um novo elemento se inseria, sutil como um veneno lento. Um brilho tênue, púrpura e gélido emanava do canto da sala, vindo da figura ereta que se formava na som. Era a Era Zero manifestada, a personificação do paradoxo, observando sua obra-prima em um silêncio que arrepiaria a alma de qualquer um. Os olhos do que fora o pastor, abismos de constelações púrpura, fixavam-se em Isidora, não com malícia, mas com uma frieza distante, quase entediada. A canção, aquele lamento cósmico, ainda ecoava em sua aura, mas agora era uma canção de conclusão, um réquiem para qualquer esperança. A luz dourada que tentara romper a escuridão púrpura havia desaparecido, devorada, subsumida. A verdade, cruel e definitiva, solidificava-se. A deusa não era a salvadora, não era a destruidora, era a guardiã. E Isidora, a frágil Isidora, era sua âncora, o seu motor perpétuo. A voz do ser, ainda ressonante, mas agora com uma cadência fatal, quebrou o silêncio. O pastor Isidora pensou que a linhagem era para abrir portas, que o seu dom era para que ele acendesse. Que tolo! Um sorriso frio, quase invisível, dançou nos lábios do receptáculo. A linhagem Valverde, a tão antiga linhagem, não foi criada para criar caos, mas para conter o caos, para ser a represa que, quando ativada, reinicia o ciclo. A ceia original, que ele tanto distorceu, não era sobre sacrifício de sangue, mas sobre a purificação através da recursão. Ele buscava a ascensão. Eu, Isidora, buscava a permanência. O corpo do pastor tremia levemente, um esforço mínimo para conter o poder. A mão que antes erguera para colher, agora se estendia em um gesto de aceitação fatal, apontando para Isidora em colapso no sofá. Sua morte e revelação não foram um acidente, nem um engano. Foram o gatilho. O pastor, em sua ganância, construiu a prisão perfeita para você. E para mim, a garantia da ordem. A aura púrpura negra cintilou, revelando por um instante a câmara metálica, seus monitores, os cabos, tudo ainda ali, mas distorcido, fantasmagórico, pulsando em sincronia com o tic-tac do relógio na casa de Isidora. Você, Isidora. A voz do ser, agora quase um sussurro, que se espalhava pelo ar. É a sentinela eterna, a guardiã do esquecimento. Cada dor, cada desespero, cada mentira que você reviver, é a barreira que impede que o verdadeiro abismo se manifeste. A ceia final não é a sua morte. É a sua vida. Uma vida de repetição infinita, servindo ao propósito que a sua linhagem, sem saber, sempre teve. Não há fuga, não há salvação. A Era Zero não apaga, ela recomeça, eternamente. E eu sou a quietude antes do próximo tic-tac. O corpo do pastor, a Era Zero, dissolveu-se nas sombras, deixando apenas o brilho púrpura negro que se espalhava, permeando o ar. Isidora do sofá engasgou, a dor no peito insuportável. Seus olhos se reviraram, a visão embaçada. O lustre balançou. A escuridão a engoliu por completo. Um abraço denso, morno, familiar demais. E o silêncio. Aquele silêncio que não era ausência de som, mas a própria voz de algo inimaginável. O que aconteceria agora que Isidora estava realmente lá? Nada de novo. Apenas o começo. De novo e de novo. E de novo. A ceia era o loop, e ela era o prato principal, servido à eternidade. E aí, meus desbravadores da verdade, chegamos ao fim de mais uma saga que fez o chão tremer sob os seus pés. Eu sei, o final foi arrebatador, uma bomba atômica de revelações que deixou vocês sem fôlego. Mas deixa eu te falar uma coisa, a jornada para desvendar os segredos mais profundos do universo está só começando. Por isso, você precisa se inscrever agora, neste exato segundo, para não perder as próximas sagas que vão explodir sua mente.
o botão vermelho está te esperando, e eu conto com a verdadeira legião de corajosos para mostrar sua força. E já que você tá aqui, não me venha com essa de ficar parado. Esmague esse botão de like agora. Deixe o YouTube saber que nossa comunidade é forte, que estamos aqui para desvendar tudo. E se você ainda está tentando respirar depois desse final, eu quero que você inunde os comentários. Derrube a seção de comentários com suas reações, suas teorias, o que mais te chocou. Eu quero ler cada uma delas. E para provar que você é parte da elite que não foge da verdade, não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo agora, neste instante, com pelo menos 5 amigos que precisam ser jogados de cabeça neste abismo de mistérios. Sua participação não é só um clique, é a prova de que a verdade, por mais sombria que seja, nunca pode ser escondida por muito tempo. Vamos nessa, porque a próxima ceia, essa promete ser ainda mais insana. Preparem-se.